Boa noite. Você que nos acompanha com Simpasso na TV Câmara, nós que trouxemos assuntos de relevância e importância à nossa sociedade passofundense e aos nossos servidores municipais. Hoje temos a presença de dois vereadores do Poder Legislativo, contamos com a presença do Matheus Vesp, Betinho Tozon, onde vamos discorrer um pouco sobre o TIC Alimentação. O TIC Alimentação que foi instituído em 1993 aos nossos servidores ativos e também aos nossos servidores inativos. Então a pauta do programa hoje do Simpasso na TV é sobre o TIC Alimentação dos nossos servidores municipários. Matheus Vesp, sabemos que você já tinha concorrido em outras ocasiões para vereador, mas tem muitos de nossos associados ainda que querem compreender um pouco mais o que levou a concorrer e agora eleito, as suas bandeiras. Gostaríamos que falasse um pouquinho mais de quem é o vereador Matheus Vesp. Muito bem. Boa noite da Luz, vereador Roberto Tozon, aos telespectadores que nos acompanham. Sou o Matheus Vesp, vereador aqui pelo município de Passo Fundo. Como bem dito, eu já concorri outras vezes, na verdade uma outra vez, em 2012, qual fiquei com o primeiro suplente ainda aquele ano de 2012, com 1.214 votos pelo Partido Progressista. O objetivo de eu buscar uma atividade política é simples. Hoje nós temos uma ausência gigantesca de pessoas que estejam dispostas a contribuir no cenário político para uma mudança. Tanto isso é verdade que no momento nós não sabemos nem se teremos candidato, por exemplo, à presidência da República. Tamanho é o caos e a ausência de lideranças em todas as esferas políticas no nosso país. E por isso, é claro, sendo um jovem, eu que tenho 28 anos de idade e sou professor aqui em Passo Fundo, sou advogado, busquei também, não como uma atividade profissional, infelizmente é o que muitas pessoas buscam, mas como uma forma de contribuir para a comunidade, auxiliar, na medida do possível, com os meus conhecimentos, tentando, é claro, principalmente pelo um aprimoramento jurídico do nosso ordenamento aqui na cidade, aprimorar, concretizar, de certo modo, alguns direitos que, porventura, hoje, principalmente pela burocratização gigantesca do ordenamento jurídico, eu possa vir a concretizar aqui em Passo Fundo com uma melhora, talvez, da técnica jurídica em nossa cidade. Muito bem. Betinho Tozon também, fazendo parte desse público jovem aí, concorreu pela primeira vez, então, e agora eu creio que também vem dar todo esse suporte aí ao Legislativo, e por isso nós hoje temos a grata satisfação de recebê-los aqui, com esse tema muito importante que é do TIC Alimentação, que diz respeito ao funcionalismo público, mas antes gostaríamos que você falasse um pouco mais do vereador Betinho Tozon. Muito boa noite da Luz, vereador Matheus, todo mundo que nos acompanha aqui. Meu nome é Roberto Tozon, sou empresário, sou bacharel em Direito, trabalho na verdade na área financeira, tenho especialização na área de gestão empresarial. E na verdade a política da Luz, ela foi entrando na minha vida meio ao acaso, né? Eu sempre me interessei muito por questões jurídicas, financeiras, políticas, consequentemente, né? Tudo anda meio unido, com a economia também. E comecei a trabalhar em 2013 com o deputado Darnley. E ali pude ver um pouquinho mais quebrar alguns paradigmas que eu tinha, né? Que eu carregava comigo. E comecei a pegar um pouquinho mais de gosto e aventar a possibilidade de um dia também vir a concorrer e não ficar só por trás, ou nos bastidores, ou de maneira informal, assim, digamos, argumentando, enfim, participando da política. Sou um adepto da doutrina liberalista, né? Sou um liberal e acredito muito nessa política que no nosso país praticamente não é empregada, né, Matheus? Temos um país muito pouco liberal. E entrei na política justamente por ver que muitas pessoas, às vezes, ao se tornarem públicas, deixam de ser o que elas são, né? A partir daquela coisa que você sempre pensou de uma maneira, mas a partir do momento que você passa a ser exposto, bom, agora talvez fique chato eu falar o que eu penso ou eu ter a minha autenticidade, né? Então, foi com base nisso, né, que foi uma crítica que eu sempre carreguei comigo. E que eu pauto o meu mandato, as minhas atitudes, eu tento ser a pessoa que eu sempre fui, pensar de maneira coerente, mas sempre de acordo com os meus princípios, né? E principalmente saber ouvir as opiniões contrárias. E é por isso que nós estamos sempre debatendo e buscando conversar de maneira
adequada para buscar soluções que nós precisamos, né, Daluz? Como a gente já falou nesses dias, não adianta você polarizar questões e na hora que você precisa conseguir uma solução, não existe um consenso, você não consegue chegar a um denominador comum, meramente por questões ideológicas. E quem perde é a sociedade, quem perde é todo mundo. Mais ou menos isso. Olha só, muito bem feita a tua colocação de que tu haja com autenticidade, porque realmente nós precisamos dessa autenticidade, deixar um pouco de lado muitas vezes ideologias políticos partidárias. Exatamente. E muitas vezes usando um viés e propalando sobre a democracia, mas não aceitar realmente a fazer um diálogo e achar uma viabilidade de construir. Então, até parabenizo por vocês terem aqui esse viés e até aceitar o convite do sindicato, né, nesse tema de relevância, porque nós íamos há vários anos aí discutindo essa matéria do TIC Alimentação com o Executivo Municipal, inclusive fomos para a esfera judicial, e que hoje, como tu bem falaste, temos que primar e buscar implementar os direitos e olhar para a sociedade, para aqueles que realmente necessitam desses direitos. E eu fico muito feliz que vocês têm essa predisposição. Matheus Vesp, há poucos dias, né, nós tivemos uma reunião aqui no plenário da Câmara, onde o Betinho Tozon também nos acompanhou. Na época ali era presidente do Grêmio dos Aposentados de Passo Fundo, era Paraguaíta. A atual presidente é a presidente Dinamara, ao qual sempre vem engajados junto ao sindicato, ombreando essa luta pelo TIC Alimentação, aonde o senhor teve nessa oportunidade, o senhor fez algumas considerações com referência às leis que fizeram a instituição em 1993 do TIC Alimentação, que é a 2857 para o ativo e a 2864 para os servidores aposentados. Gostaria que o senhor fizesse essas considerações aqui para que a nossa sociedade e principalmente os nossos servidores ativos e aposentados possam conhecer essas ponderações que o senhor trouxe na ocasião. Perfeito, claro, com toda a tranquilidade. Acho que é importante nós esclarecermos, principalmente para o nosso telespectador, que hoje o que nós sentimos maior falta em nosso país são pontes capazes de possibilitar o diálogo entre as diversas instâncias. Tu bem citaste até a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para que, de certo modo, alguns direitos sejam implementados. E quando nós temos que recorrer ao Judiciário para a implementação de direitos, pressupõe uma coisa bem simples, que o diálogo político por si só fracassou, né? Ou pelo menos que ele não foi implementado da forma que deveria. E o nosso papel, principalmente até pelo fato da juventude, que é a nossa marca registrada, e também pela necessidade de renovação e oxigenação da política, é que eu acredito que nós podemos, de certo modo, possibilitar um novo diálogo entre diversos setores da sociedade, sem defender, é claro, setores A, B ou C, com uma exclusividade que coloque em prejuízo a comunidade como um todo. Então, eu acho que o papel principal hoje do jovem político, trato, claro, com especificidade esse assunto, é tratar com coerência, de certo modo, como nós podemos abranger determinados direitos, que são consagrados, é claro, na nossa Carta Magna, e que o servidor, assim como qualquer outro cidadão em outras áreas da esfera legal, fazem jus. Eu acho que a questão hoje, por exemplo, do ticket está muito mais na necessidade de aplicação da legalidade do que, por exemplo, de um confronto político sobre aspectos até que acredito sejam secundários. E digo por quê. Acredito que nenhum problema nós teríamos, de fato, se a legislação fosse aplicada com imparcialidade. O problema que nós vemos hoje no Brasil, em diversos setores, não apenas em nosso município, é que por diversas vezes a lei não é aplicada. E ao não ser aplicada, ocorre que algumas pessoas acabam se beneficiando exatamente pela não aplicação da lei. Confesso que muitas pessoas usam o argumento que às vezes a aplicação da lei leva a abusos. Eu tenho uma posição contrária a isso. Eu acho que a lei ela torna os homens iguais entre si, porque a lei, ela na verdade é morta, né? A lei é neutra. É exatamente a inexistência de lei ou a não aplicação dela que tornam alguns mais fortes que os outros. Por exemplo, no caso da diferenciação que a Constituição estabelece entre, por exemplo, em concatenação com a CLT, verbas salariais e verbas indenizatórias, se forem pagas nas modalidades corretas, acredito que nenhum problema
decorreria disto. Então, por exemplo, hoje, e inclusive é um dos assuntos que perpassa sobre a questão da reforma trabalhista, se, por exemplo, em 1993, os índices salariais adequados, que são dispostos no artigo 37 da nossa Constituição, inciso 10, que devem ser anuais, fossem pagos anualmente, e sabemos, principalmente o vereador Roberto poderá contribuir de uma forma melhor no aspecto econômico, que em 93 a crise econômica do país era grande, o plano real ainda estava em implementação, nós não tínhamos um plano econômico consolidado, mas que não se dissociava, é claro, do aspecto legal. Eu acho que nós abordarmos o aspecto legal é um aspecto e o aspecto econômico é outro lado da moeda. Então, por exemplo, se em 1993 nós tivéssemos o pagamento e o reajuste salarial adequado, naquele momento, eu acho que nenhum problema teríamos hoje, em 2017, quando, por exemplo, a divergência ocorre se verbas indenizatórias, no caso o ticket de alimentação, devem ou não serem pagas a título de verba salarial. Ora, explicando de modo bem simples para aqueles que nos acompanham, a verba indenizatória é uma verba que deve ser paga apenas àqueles que trabalham, porque ela é uma forma de indenizar o trabalhador para evitar que ele, por exemplo, recebendo tudo em verba salarial, muitas vezes gastasse valores maiores para, por exemplo, alimentação ou vale transporte. Então, de certo modo, a CLT possibilitou uma flexibilização, e a própria Constituição aborda isso, que alguns valores fossem pagos em forma de indenização para que nem todo o valor pago a título salarial fosse, de certo modo, até um prejuízo ao próprio trabalhador. O problema aqui em Passo Fundo começou principalmente porque, talvez uma medida política da época, pela crise inflacionária, de pagar a título salarial valores pagar verbas indenizatórias como se a título salarial fossem. E, de certo modo, de lá para cá, esse pagamento ilegal e irregular, e é isso que é importante frisar até ao telespectador, de certo modo, por ser um pagamento irregular, acabou até se tornando ao longo do tempo um benefício ao servidor. O servidor que nos acompanha vai pensar o seguinte, mas como assim um benefício se agora fui tolhido desse benefício? Claro, se um pagamento começou errado em 1993, não tem como em determinado momento ele se tornar um pagamento correto. Então é claro que naquela época que deveria ter sido pleiteado junto ao Poder Executivo, era o reajuste salarial adequado para que ele viesse ao longo dos anos tendo o reajuste anual de acordo com a inflação. Como esse valor não foi reajustado na época, houve desde aquela época até agora de certo modo, lapso temporal imenso de um pagamento ilegal, que agora, claro, com as decisões judiciais, os apontamentos do Tribunal de Contas que nós tivemos nos últimos anos, levaram ao Poder Executivo a trancar, de certo modo, esse pagamento ao título do ticket de alimentação, colocando, é claro, numa situação deveras cômoda, porque o próprio servidor agora, por um erro do próprio Executivo à época, em 1993, não tem o seu direito, pelo menos, atendido naquilo que deveria ser completo, né? Pois bem, vereador Betinho Tozon, nós temos aqui a ata onde foi efetuado a Assembleia de 1993, 1992, onde foi deixado de se pagar em torno de 15%, na época, e ser instituído aos trabalhadores naquela época. Trabalhadores esses que eram prestadores de serviço à comunidade, sendo mais específico aos servidores públicos municipais. Ou seja, deixam de vir para os seus salários, como o senhor bem citaste, o artigo 37 da Constituição, na época não foi levado em consideração pelo Executivo e instituído como uma data base, uma reposição salarial a contento, fazendo com que esses trabalhadores tivessem uma perda. Nós trouxéssemos hoje um valor de mais de R$600 para a época de hoje, de serem implementados nos seus pagamentos, ou seja, tiveram uma perda. E foi, em contrapartida, o governo trouxe essa possibilidade da implementação, então, na época, do ticket alimentação, melhor dizendo, do ticket alimentação. No entanto, vereador, são mais de 2 décadas que essas pessoas perceberam esses direitos. Qual seria a melhor forma de correção adequada para que esses servidores do município hoje, já como o vereador Matheus Vesp coloca, que na época, então, pela legalidade, eles deixaram de perceber aos seus salários, qual seria a melhor forma de correção hoje para serem implementados em direito aos trabalhadores, que principalmente os inativos hoje já se encontram aproximadamente há 1 ano sem perceber esses valores do ticket alimentação que fazem parte do seu orçamento familiar.
Bom, só para complementar o que o vereador Matheus falou, da Luz, é bem importante deixar bem claro, né, que esse pagamento, que sempre foi percebido e que hoje, a partir do momento que é revogado esse pagamento, obviamente o servidor passa a ser prejudicado, pois, como estávamos falando anteriormente, o vale alimentação, o ticket de alimentação, ele é uma moeda de troca, ele é como dinheiro, porque você troca por alimentos, pode passar em mercados, enfim, ele é renda, né? A questão toda é pautada em cima do vício de origem, digamos assim, né, Matheus? O pagamento foi feito, um pagamento correto de uma maneira errada, se é que podemos falar dessa maneira. Como você bem falou, passaram isso aí mais de 2 décadas, né? E a gente sabe que a década de 90, ali até a instituição do Plano Real, nós víamos um período onde a gente não sabia o quanto que ia estar o quilo do feijão amanhã, né? As dispensas naquela época, assim, nas casas, sempre que as pessoas tinham pouco dinheiro e viam a oportunidade de comprar um alimento, por exemplo, de maneira boa, no sentido de economia, forrava a sua dispensa, porque não sabia o que ia acontecer no outro dia, né? Tínhamos até a questão do overnight, não sei se vocês devem lembrar, pessoas ganhavam dinheiro na correção monetária durante a madrugada, ganhavam dinheiro dormindo, literalmente, por causa da inflação, né? Em 93, nós tivemos uma inflação de 2.700% no ano, aproximadamente isso. Então, eu acredito que a implementação do Vale Alimentação, do pagamento através de ticket de alimentação, tenha sido com a melhor das boas vontades, né? O que acontece é que, a partir do momento que chegou na instância jurídica e foi julgado isso como um pagamento errôneo, poxa, aí você passa a prejudicar todas essas pessoas que, de maneira, eu não estou tentando em se é correto juridicamente ou não, mas você passa a prejudicar as pessoas, né? E você tem que achar uma solução. Não adianta simplesmente você ficar batendo contra a lei, pois a lei está dizendo que não pode ser recebido, mas também você não pode deixar as pessoas no prejuízo. Você tem que achar uma solução. Agora, respondendo a tua pergunta, o correto seria nós pegarmos toda a correção monetária, toda a inflação que tivemos desde 1993, 94 e tentar, e aí está o desafio, adequar a lei de responsabilidade fiscal, né, que impõe limites ao pagamento do município com folha, que, se eu não me engano, é 60%, né, da receita do município. Aí é que entra uma dificuldade maior. Você não pode simplesmente aumentar a despesa do município sem que a receita do município também aumente, porque senão Hoje nós temos um limite prudencial de 53,35, que já está no limite prudencial. Então, e reduzir custo não vai adiantar, porque você precisa de receita. Então, a minha sugestão e o que eu acho que seria viável, que a gente deve sentar, Poder Legislativo, sindicatos e Poder Executivo, é conversar uma maneira de implementar isso, primeiro achar essa base de cálculo, qual que é essa inflação do período, reajustar de uma maneira que fique boa para as duas partes e alongar num prazo de pagamento. Seria, na verdade, uma renegociação de dívida, né? Trazendo para um português assim, coloquial. Teríamos que renegociar isso em prazos, aproveitar, na minha opinião, que em tese é para termos anos de pouca inflação agora, para poder fazer esses reajustes, né? Estamos com a tendência, até ontem teve a reunião nossa do Copom, que cortou um pouco mais a Selic, né? A projeção de corte da Selic, aliás, já tá definida, em tese, também. Essa estabilidade que a gente não pode acreditar em nada, né? Mas aproveitar esse momento da luz e traçarmos através do diálogo, de uma maneira que contemple todos da melhor maneira possível, a forma ou melhor, como fazer esse pagamento e a forma de fazê-lo, em percentuais, semestrais, anuais, não sei, e teremos que sentar com a administração pública também, para ver qual que é a maneira correta de fazermos isso e fazer esse pagamento da maneira que ele deve ser feito. Perfeitamente. Vamos pedir uma licença para um breve intervalo desse Impasse na TV e daqui a pouco voltamos com esse assunto, abordando hoje o tema sobre o ticket alimentação dos servidores públicos municipais. Retornamos mais uma vez com o Impasse na TV, hoje com o tema do ticket alimentação aos servidores públicos municipais, com a presença do vereador Matheus Vespe e do vereador Betinho Tozon. Vereador Matheus Vespe, os servidores aposentados hoje sem o efetivo pagamento desse direito há quase um ano já estão sendo lesados.
E o senhor, como um jurista, com a capacitação que o senhor tem na área do direito, para quem esses servidores aposentados que estão nos escutando e os servidores ativos e demais comunidade, pode ter a esperança, principalmente do Poder Legislativo, juntamente com o Simpasso, de buscar, para que eles venham a perceber esse valor do TIC Alimentação, ao qual hoje impacta muitos municipários, quase 50% da sua renda, o seu orçamento familiar. Pode ter esperança de voltarem a ter esses valores no seu orçamento familiar? Bem, claro que é importante frisar que para o servidor que percebe valores, ele pouco está se importando se isso vai ser a título de ticket de alimentação, ou de verba salarial, ou de verba indenizatória. É claro que, por exemplo, se ele conta com determinado valor para tocar a sua vida, o que importa é esse valor. Então, é importante frisar que nós, como vereadores, estamos conscientes dessa realidade, que hoje o poder de compra do servidor diminuiu. Isso é um fato. Bem, como resolver essa situação? Juridicamente, a exigência de que o ticket de alimentação continue sendo pago, minha opinião como jurista e também como vereador, é nula. Acredito que nenhum juiz no Brasil vai conceder esse pagamento pela esfera judicial como foi judicializada esta questão. Qual a solução? Porque é evidente que nós temos, como parlamentares principalmente, buscar soluções para que a vida de todos, principalmente do servidor, melhore. A solução é exigir, principalmente com uma negociação juntamente com o Poder Executivo, que eu tenho certeza estará disposto a praticar a legalidade e ajeitar essa situação, é que aquilo que desde 1993 até a atualidade não foi dado como reajuste salarial adequado, seja dado ao servidor. Por quê? Porque se o valor salarial for o adequado, conforme o índice inflacionário atual, claro, atualizados os valores que não foram pagos, a discussão hoje do ticket alimentação perderá o sentido. Porque, de fato, o que o servidor que perdeu o valor do ticket alimentação quer é tão somente que o seu poder de compra aumente. Isso ocorrerá caso a atualização salarial ocorra. Então, o que o sindicato, na minha opinião, tem que brigar e terá com toda certeza o meu apoio, e creio que o apoio do vereador Roberto também, é que o Poder Executivo ajuste o pagamento e pague o valor salarial adequado. Claro, nós não podemos ser irresponsáveis de, por exemplo, exigir que o pagamento se dê de uma forma que daqui a pouco o Executivo não tenha poder aquisitivo para, por exemplo, recompor o salário em uma só vez. Mas eu tenho toda a certeza que, com o apoio do sindicato e com o apoio do Poder Executivo, nós conseguiremos pelo menos uma pauta positiva para que esse valor seja pago em parcelas até que ele tenha o seu reajuste adequado. Ao ponto aí que a discussão do ticket será até um ponto menor. E como falei, friso novamente, nenhum juiz, pelo menos na minha opinião, irá efetuar esse pagamento. Porque nós temos no direito um princípio bem simples, que aquilo que nasce inválido juridicamente, ele não se convalida com o tempo. Então, se o pagamento começou errado em 1993, ele não tem como se tornar um pagamento adequado. Se o prefeito, por exemplo, fizesse esse pagamento e qualquer outro prefeito ou governador o fizesse nessa modalidade de ticket, provavelmente vai ser apontado pelo Tribunal de Contas e terá que devolver. O que, veja, até se torna cômodo, talvez, ao Executivo que ocorra a judicialização da questão, porque aí impede, por exemplo, que nós busquemos uma outra alternativa, que é a alternativa legal, exigir o pagamento salarial adequado. Eu acho que a pauta que nós devemos construir, principalmente colocar para o Executivo, é tão somente o pagamento do reajuste salarial adequado, corrigidos os índices inflacionários que não foram de 93 até a atualidade. Aí sim, o Poder Executivo não poderia nem se eximir de fazer tal reajuste, pois se o fizesse, estaria fazendo uma ilegalidade. Vereador Betinho Tozon comunga com essa explanação do vereador Matheus Vespe de que nós devemos cobrar então do Poder Executivo esse valor de índice de correção salarial que foi deixado de ser implementado na folha de pagamento aos servidores municipais de 1993 até a presente data, para que esses servidores possam sim vir a ser atendidos neste momento que é oportuno. Então, já que nós já temos uma ação judicial, mas para discutir a verba como se fosse de remuneração, mas buscando esses valores de 1993, esse índice de correção até a presente data, temos certeza que os valores ultrapassarão, inclusive, o valor hoje que é do TIC Alimentação. Qual que seria a melhor proposta, vereador, para nós buscar junto ao Executivo?
Sem dúvida, concordo com o que o Matheus falou. Como a gente já acabou de falar, não se trata de valores que não são devidos. São devidos. Mas a forma como está sendo buscado, né, o retorno desses valores, ou seja, que esse benefício volte a ser pago ao servidor aposentado, é que, na minha opinião, está sendo feito da maneira errada. Como bem falou o Matheus, hoje está pacificado, né, e dificilmente a justiça vai voltar atrás dessa decisão. Ou seja, você ficar batendo em uma questão que já foi declarada ilegal é mera perda de tempo, para ser bem sincero, né? Agora, vamos buscar isso da maneira como tem que ser feito. O único, como eu falei no bloco anterior, é a questão da lei de responsabilidade fiscal, que teremos que tentar adequar, e é aí que vai ser a ginástica que vai ter que ser feita, né, da Luz? Que cabe a nós, como legisladores, auxiliar nisso, uma vez que também temos essas atribuições de fazer esse tipo de ligação com o Poder Executivo, né? E o Poder Executivo, com certeza, vai nos receber e vai nos ouvir e nos passar a situação do Poder Executivo também, para que a gente possa sentar e conversar. Nós temos que fazer o cálculo desse reajuste, né? Os índices da maneira correta, sentarmos, vermos primeiramente o que é de direito de reajuste, que essas pessoas têm que receber, e que com certeza, como tu bem falou, vai ser mais alto do que o valor recebido em ticket hoje, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E aí sim passarmos para a mesa de negociação. Bom, o índice é esse, nós temos que receber tanto de reajuste, como que a gente pode fazer isso, né? E como eu falei, aí que está a ginástica, né? Acho que o próximo passo nosso, como vereadores, né, Matheus, e nós, eu digo nós todos aqui da Luz e seu como representante, é sentarmos para elaborar tudo isso, dar um passo a mais, né? E sentarmos de fato com o Poder Executivo, marcar uma série de reuniões, porque se a gente sabe que não é numa tarde que a gente senta e conversa, né? Para poder chegar a um denominador comum. Essas pessoas têm que receber esses valores? Tem. Como? Cabe a nós não descobrir como, né? Mas traçar o caminho para que isso venha a acontecer. Perfeito. Então, para que os nossos servidores ativos e aposentados tenham uma reflexão já do que está sendo tratado aqui, é da inobservância, então, do Poder Executivo na época de 1993, foi instituído o pagamento da forma como foi feito, foi deixado de repassar o índice de reposição salarial. Então, e que nós possa, né, através, e aqui fica o sindicato quer deixar essa pergunta, o vereador Matheus Vespe, se podemos contar com o Poder Legislativo, na pessoa do vereador Matheus Vespe, Betinho Tozon, com a indicação, né, dos senhores do Poder Legislativo ao Executivo, para que venha a ser implementado a correção dos índices desde 1993 até a presente data, deste valor do ticket alimentação, que hoje está penalizando em torno de 800 famílias que há mais de praticamente um ano deixaram de receber o ticket alimentação. Estão sendo lesados, então, e não podemos deixar que essas pessoas venham ser lesadas. Uma das coisas que o próprio Estatuto do Idoso diz que nós devemos, não somente a família, mas a sociedade e o poder público possa adotar políticas sociais para que essas pessoas não venham ser desguarnecidas nos seus direitos. E aqui, nada mais do que o próprio Poder Legislativo, nós encontrar, então, através de uma indicação, um melhor meio para que os nossos servidores venham a ser contemplados com o ticket alimentação. Posso contar com o Legislativo, mediante uma indicação, para que os nossos municipais venham ser restabelecidos, principalmente o aposentado neste direito, e o servidor ativo agora, ele também vai ser congratulado com essa indicação. Perfeito, sem sombra de dúvidas, até porque o papel do legislador é trabalhar e defender a legalidade. Como elaboradores da lei, nosso primeiro papel é defender a lei. Então é evidente, se a Constituição estabelece a necessidade de reajustes anuais do salário do servidor, é evidente que nós temos que brigar, e brigar talvez até não seja a palavra mais adequada, mas solicitar que o Executivo também cumpra com o seu papel constitucional, que é efetuar esse pagamento e esse reajuste anual. É evidente que seria talvez até covardia responsabilizarmos exclusivamente a atual administração, porque o erro, como já dito, vem de décadas.
Mas é claro que a responsabilidade recai hoje pelo chefe do Poder Executivo, que foi eleito pela população de Passo Fundo. E tenham toda a certeza, poderão contar, é claro, com uma indicação minha, o vereador Roberto, tenho certeza que também irá endossar, para que a legalidade seja cumprida. Mas é claro, nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto, por exemplo, de defender, como nós citamos há pouco, o pagamento do ticket como se verba salarial fosse. Seria talvez até uma demagogia tentar iludir o servidor público de que uma forma equivocada e ilegal de pagamento possa vir a ser implementada. Acho que nós devemos lutar pelo servidor, lutar por todos os cidadãos, mas dentro da legalidade, para que o Poder Executivo cumpra aquilo que está estabelecido na lei. E não ao contrário, até porque, como também falei, se nós assim não o fizermos, fica cômodo para o Executivo que se diga, eu até gostaria de aplicar a lei, mas como vocês não pedem para eu aplicar a lei, não consigo fazer nada. Então até também me coloco à disposição para que talvez façamos até uma audiência pública com os membros do sindicato, explicando melhor a situação, até porque num programa nós sabemos que o assunto é denso, é extenso e nós não conseguimos explicar, talvez de modo satisfatório ao servidor, que eu me coloco à plena disposição para esclarecer todas as dúvidas pertinentes. Muito obrigado. Bom, nós estamos chegando à reta final do programa e queremos fazer essa colocação aqui. Com certeza vamos discutir a possibilidade dessa audiência pública juntamente com os servidores, porque o assunto requer essa discussão e ficamos muito felizes que os vereadores já nos deram aqui no programa essa aquiescência de levar uma indicação juntamente com o sindicato, nós construímos uma indicação ao Executivo, Poder Executivo, que esse valor que foi deixado de ser implementado no ano de 1993, né, na folha de pagamento, que repercutia hoje em mais de R$600, na época em torno de 15%, que nós possamos não deixar os servidores no prejuízo e o governo, que hoje é da situação, possa ajudar a construir e a viabilizar a que os nossos municipários venham a ter esse direito contemplado, porque hoje os nossos aposentados já estão com esse direito ferido e, lógico, tem muitos servidores que estão ativos agora e logo estão à mercê de se aposentarem e já tem essa preocupação. Então, para que nós venhamos implementar o direito aos nossos funcionários. Eu quero agradecer a presença dos vereadores aqui e, com certeza, vamos continuar tratando e, quem sabe, até numa audiência pública, não somente com os vereadores, vamos estender o convite aos demais vereadores, né? Sabemos que a Casa Legislativa, não podemos contar sempre com esta Casa Legislativa. E ficamos por aqui com o programa Simpasso na TV. Agradecemos e queremos dizer que também esse programa vai ser disponibilizado nas redes sociais do Simpasso, e esperamos que você venha prestigiar esse programa e a participar juntamente com o sindicato pela luta, principalmente aos nossos servidores municipais. Muito obrigado.